Olá, aqui é o Arthur do Pronto para Investir. Neste vídeo eu vou te falar qual é o fator mais importante para você analisar e escolher uma ação para você comprar na Bolsa de Valores. A verdade é que existem vários fundamentos que você pode analisar para tomar essa decisão, mas um deles se destaca por ser o mais importante. Se você acertar este fundamento, as chances de você investir em uma empresa que vai te fazer gerar muito dinheiro com este investimento serão muito maiores. Dentro da nossa Bolsa de Valores, nós temos mais de 300 ações disponíveis, 300 empresas disponíveis para você se tornar sócio. Então, basicamente, quando você vai escolher as empresas que você quer se tornar sócio, você precisa ter alguns critérios muito bem definidos para você tomar essa decisão e escolher as melhores empresas. Porque não tem condição de você olhar todas essas empresas. Se a gente olhar aqui, são mais de 70 setores diferentes. Não tem condição de você analisar todas essas empresas. Então, com alguns critérios simples, você consegue eliminar grande parte das empresas para que você possa se concentrar apenas nas melhores. E nós podemos ver que são várias empresas muito conhecidas. Por exemplo, Petrobras, Vale, Banco Itaú, Bradesco, BTG Pactual, Ambev, Banco do Brasil, a WEG, uma das maiores fabricantes de equipamentos, motores e compressores do mundo, Banco Santander, Itaúsa, que é a dona do Itaú, Eletrobras, Telefônica Brasil, detentora da marca Vivo, Localiza, Suzano, B3, Redditor de serviços hospitalares, JBS de carnes, Raia Drogasil, das drogas Raia e também da Drogasil, maior rede de farmácias do Brasil, Sabesp, CPFL Energia, TIM. Temos várias empresas que são muito conhecidas. Primeira coisa, que você tem que entender. Não invista em uma empresa só pelo fato dela ser conhecida. Tem muita empresa que é conhecida e que é ruim. Isso aí é a primeira coisa, um erro muito comum. E quando você acessa aqui, por exemplo, vou acessar aqui a Ambev, você vai se deparar com várias informações. Líder em diversos mercados, com marca como Skol, Brahma, Antártica, Guaraná, Antártica e Fusion. Se a gente arrastar aqui para baixo, a gente consegue ver o tag along da empresa, o free float da empresa. A gente consegue ver quem são os sócios majoritários da empresa. Isso aqui é um fator relevante, numa análise. É algo que eu avalio. Se a gente arrasta mais para baixo, a gente consegue ver o market cap da empresa, que é o valor de mercado da empresa, hoje está em 221 bilhões de reais. Quando que a empresa foi fundada, listagem na Bolsa de Valores, número de empregados, enfim. Arrastando mais aqui para baixo, a gente vê a cotação da empresa, o retorno que ela teve nos últimos anos, cotação versus lucro, valor de mercado. Eu quero mostrar para vocês aqui primeiro os fundamentos lá embaixo. Aqui a gente vê sobre a receita da empresa, 42% praticamente vem das cervejas que ela vende no Brasil. Lembrando que ela faz venda em outros países aqui da América do Sul, da América Latina, Canadá, América Central e Caribe e bebidas não alcoólicas do Brasil. Beleza, vamos arrastar mais para baixo aqui para a gente poder ver. Essa aqui é a tabela que eu queria chegar com vocês. Por quê? Aqui nós temos várias informações, Eu vou pegar aqui as mais importantes. A receita da empresa, que são as vendas de produtos e serviços da empresa. Nós temos o EBITDA da empresa, que é o lucro operacional dela, ou seja, os ganhos que ela tem antes de pagar impostos, antes de pagar a taxa de juros ou de ter o retorno da taxa de juros quando a empresa tem dinheiro investido, antes da depreciação e da amortização. Então é o lucro que o negócio é capaz de gerar, Principalmente no caso da Ambev, a gente tem que avaliar isso. Por quê? Hoje a empresa tem 17 bilhões de reais em caixa. Então, com a taxa Selic acima de 12%, esse dinheiro aqui vai render aproximadamente 1% ao mês. Isso dá um retorno muito alto ao longo de um ano. Esse dinheiro aqui investido num tesouro Selic da vida vai render mais de 1 bilhão por ano. Isso é um retorno que a empresa vai ter que não vem das operações da empresa, vem de investimentos que ela tem, Então isso é um fator importante para a gente avaliar. Então a gente tem aqui, além do lucro operacional da empresa, quanto que ela pagou de impostos, resultado financeiro, o lucro líquido da empresa, a margem de lucro da empresa. Então ela tem aproximadamente 19% de margem, ou seja, de tudo que a empresa vende aqui na receita líquida, cerca de 19% se torna lucro para a empresa. Então ela faturou, vou pegar aqui o último ano, 2022, ela faturou 79 bilhões de reais e teve de lucro 14,8 bilhões de reais, ou seja, 19% de lucro. Aqui nós temos o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o caixa da empresa, que é o dinheiro que fica disponível, as dívidas da empresa e aqui o endividamento líquido sobre o EBITDA. Ou seja, endividamento líquido, é o caixa menos a dívida sobre o EBITDA, que eu havia explicado para vocês. Então, praticamente, seria quanto que a empresa precisaria gerar de lucro operacional para quitar as dívidas que ela tem.
Quando aparece aqui zerado, significa que a empresa tem mais caixa do que dívida. Isso também é um fator que eu levo em consideração quando eu vou analisar uma empresa, tá? Aqui nós temos o fluxo de caixa operacional, nós temos o investimento em ativos da empresa, o fluxo de caixa de financiamentos e o fluxo de caixa livre, né, da empresa. Aqui do lado nós temos os proventos e o payout. Proventos são os dividendos que a empresa paga. Então, por exemplo, no ano passado a empresa pagou 12,2 bilhões de dividendos, o que significou 82% de payout, ou seja, 82% de todos os lucros que a empresa teve, ela distribuiu com os sócios. Então nós vemos que a Ambev ela tem uma política de distribuição de dividendos bem agressiva, ela distribui praticamente todo o lucro que ela tem. Então aqui, ó, em alguns anos, até mais do que 100%. Arthur, como que uma empresa distribui mais do que 100% de lucro? Ela tira dinheiro do caixa. Então, além do lucro que ela teve, nesse caso aqui, ó, ela lucrou 7,7, distribuiu 8,8 bilhões. Da onde que ela tirou esse 1,1 bilhão a mais? Do caixa da empresa. Então, ela tem dinheiro em caixa, ela distribuiu mais do que ela teve de lucro. Não é algo sustentável, tá? Que a empresa vai conseguir fazer todos os anos, mas empresas que têm muito dinheiro em caixa, como a Ambev, podem se dar o luxo de fazer uma distribuição dessa forma, tá? E dentre todos esses fatores, qual que é o fator mais importante e o porquê? Vou te mostrar aqui na prática o porquê que este é o fator mais importante. É o lucro líquido da empresa. E por que é o lucro líquido? Nós temos um gráfico aqui em cima que você pode comparar a cotação da empresa e o lucro que a empresa teve nos últimos anos. Então, se a gente pegar aqui, ó, cotação versus lucro, o que você precisa entender? A cotação é o preço de cada ação da empresa. Então, hoje a Ambev, ó, se você digitar no Google aí, você vê quanto que está a Ambev. A ação da Ambev está custando R$ 14,08. Então, isso aqui é a cotação da empresa, tá? É o preço de uma única ação. Se você multiplicar este preço por todas as ações que a empresa tem, você vai chegar no valor de 221 bilhões de reais, que é o valor de mercado da empresa. Então, uma ação é um pequeno pedaço dessa empresa, tá? Isso é um ponto importante. Quando você compara a cotação, o preço de cada ação, com o lucro que você tem por cada ação da empresa, você consegue ver que neste gráfico aqui, ó, a cotação ela segue o lucro da empresa. Ou seja, quanto mais uma empresa lucra, mais uma empresa vai valer. E isso vale independente do setor, isso vale independente do tamanho da empresa, isso vale independente de qualquer coisa. O fator que vai definir se a empresa vai realmente crescer e distribuir lucros com você é o quanto ela é capaz de lucrar. E basicamente é só você pensar, quanto mais uma empresa lucra, mais pessoas estarão dispostas a comprar as ações dessa empresa e a pagar mais por isso. Se eu tenho uma ação de R$10 que me gera R$2 de lucro por ano, eu vou estar disposto a pagar muito mais por essas ações do que uma empresa que custa R$10 e me gera 10 centavos de lucro por ano. Então, basicamente, quanto mais uma empresa lucra, mais ela vai valer e mais ela vai distribuir lucros com os seus sócios. Em alguns momentos, isso pode até acontecer de ficar inversamente proporcional, mas apenas em curtos períodos, né? E isso vale para qualquer empresa. Vamos pegar aqui o Banco Itaú, por exemplo. Se você arrastar para baixo aqui na tela do Itaú, começou em 96 e à medida que o Itaú foi lucrando mais, a cotação do banco foi subindo. Vamos pegar aqui a Lojas Renner, por exemplo. Depois eu vou dar exemplos negativos, tá? De empresas que estão indo mal. Vamos descer aqui até a cotação versus lucro. Quanto mais a empresa lucrou, mais a empresa valeu. E quando o lucro da empresa caiu, a cotação da empresa caiu também. Então você vê que acompanha de perto o lucro que a empresa tem. Ou seja, se você escolher empresas que são lucrativas e que estão lucrando cada vez mais ao longo do tempo, você vai conseguir fazer bons investimentos na Bolsa de Valores. Agora, qual o cuidado que você tem que tomar? Muita gente investe na Oi, por exemplo. E se você olhar os números da empresa, você vai se assustar. Porque a grande maioria das pessoas que investem na Oi não sabem nada sobre os números da empresa. As pessoas investem na Bolsa de Valores sem ter nenhum conhecimento, sem nenhum tipo de análise e por isso elas perdem dinheiro. Se você olhar aqui, ó, tanto a capacidade da empresa de lucrar, quanto as vendas da empresa, quanto as dívidas da empresa, você vê que ela é uma empresa muito ruim. Olha, em 2013 ela tinha 28 bilhões de faturamento, de vendas, né? Esse valor foi caindo e atingiu praticamente 10 bilhões aqui por ano. Então caiu cerca de 3 vezes, né? O prejuízo da empresa, ela já dava prejuízo em 2014, menos 4 bilhões, e o prejuízo só tem aumentado, chegando a incríveis 22 bilhões de prejuízo
nos últimos 12 meses. No meio do caminho, ela até teve um lucro aqui, ó, de 24 bilhões, mas a gente vê que esse lucro veio de um resultado financeiro da empresa. Ou seja, não foi um lucro operacional que ela teve com as operações, foi um lucro que nós chamamos no mercado de não recorrente, um dinheiro que a empresa recebeu, provavelmente aqui de uma ação judicial, que não vem das vendas de produtos e serviços da empresa, tá? Por isso que ela teve esse lucro aqui e logo depois continuou aumentando o prejuízo da empresa. E se a gente olhar o endividamento da empresa também, é absurdo, né? A empresa tem 2 bilhões em caixa e 25 bilhões em dívida. Então a dívida dela é extremamente alta. Uma empresa dessa, consequentemente, ela vai valer cada vez menos. E foi o que aconteceu com a Oi. Então, se você investe numa empresa que tem números ruins, que lucra cada vez menos, que tem prejuízo, você vai observar que ela vai valer cada vez menos. No caso aqui da Oi, ela vale tão pouco. Até o gráfico fica meio estranho aqui, né? Mas, basicamente, se a empresa não é capaz de gerar lucro, ela não vai valorizar e não vai distribuir lucros com você também. A empresa não distribui praticamente nada. Aqui, ó, zero de proventos. Ela não distribui dividendos. E por que ela não distribui dividendos? Porque ela não tem lucro. Então, ela não tem dinheiro para distribuir, né? A empresa é muito endividada com números extremamente ruins. E qualquer empresa que você analisar a questão do preço sobre o lucro, você vai ver que há essa relação muito próxima entre a capacidade da empresa de gerar lucro e a capacidade da empresa de se valorizar e distribuir lucros com você. É óbvio que nós temos que avaliar outros fatores, como o setor da empresa, como a questão dos sócios majoritários que eu falei com você, todos os fundamentos que eu mostrei, são vários fatores que você deve levar em consideração, mas o principal é o lucro da empresa. Então, se você quer aprender mais sobre investimentos, sobre análise de ações e demais investimentos, renda fixa também, de renda variável, inscreva-se aqui no canal e me siga lá no Instagram, @prontoprainvestir. Eu faço muito conteúdo para ajudar você a investir melhor e alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Deixe o seu comentário aí sobre o que você achou desse vídeo e pode deixar também sugestão para próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até o final, fica com Deus e é só o começo. A gente se vê no próximo vídeo.